Bom, boa tarde pessoal, boa noite, sei lá que horário vocês estão vendo. Eu sou o Gustavo e hoje nós vamos começar uma série aqui de aulas sobre redes neurais, né? Então hoje a estrutura básica vai ser sobre o que é uma rede neural, uma estrutura bem basicona, e alguns exemplos básicos de classificações e depois o que é necessário para poder continuar, porque o nosso foco aqui vão ser modelos supervisionados e principalmente a parte matemática. Então, para começar, o que é uma rede neural, né? Então, a rede neural é um modelo, né, computacional de machine learning, né, aprendizado de máquina, e ele tenta imitar o comportamento de neurônios biológicos, né? Então, a tentativa foi essa nos primeiros estudos. Então, é basicamente uma conexão de pontos, né? São esses pontinhos aqui. Eles são conectados, né? A gente pode imaginar por essas linhas aqui, cada uma delas representando um número real. Então, esses números todos pertencem a um RN, certo? Tudo pertence a um RN, são números reais. E cada uma dessas bolinhas aqui, elas são chamadas de neurônios, certo? Então, cada neurônio, né? Então cada uma dessas bolinhas vai ser uma unidade de dados. Agora a gente vai ver mais ou menos como funciona, qual que é a estrutura de um neurônio. Bom, no começo pode assustar, né, essa estrutura aqui dos neurônios, mas prometo que é bem simples, né? O neurônio ele é composto primeiramente por sinapses, então ele vai ter uma entrada de dados, né? Então ele vai receber dados de algum lugar. Pode ser de uma camada anterior, porque como a gente viu anteriormente aqui, são várias camadas, pode ser de uma camada anterior, ou ele pode ser inicializado pelo próprio sistema. Então esse aqui pode ser o primeiro neurônio. A gente pode imaginar como se fosse neurônios que percebem calor na ponta dos nossos dedos, né? Então você vai ter lá, chegar perto do fogo, vai ter o neurônio aqui que vai sentir o calor e vai propagar essa informação para o cérebro para ter o resultado. Então é basicamente esse o funcionamento. Então primeiro aqui nós temos a sinapse, onde vai ter a entrada de dados, e cada um desses dados vai ser associado a um peso. Tá? Cada um desses pesos, eles inicialmente são aleatórios, depois eles vão ser treinados. Depois disso vai ficar bem mais entendido como que vai funcionar esse processo de treinamento. Então, o meu dado, que vai vir da minha, né, sinapse, ele vai ser associado a um peso, né? E aí, todos os outros dados, todos os outros pesos, né, igual aqui, ó, aqui tem esse neurônio aqui. Se a gente olhar, ó, ele vai ter associação de cada um desses anteriores, ó. Se a gente olhar essas linhas aqui, ó, que chegam até ele, ó. Se a gente olhar essas linhas que chegam até ele, ele vai ter uma associação de cada um dos neurônios anteriores. Isso vai ser feita uma combinação linear, né? Então vai somar um bias e multiplicar um peso, né? Assim que é o básico da combinação linear. É uma multiplicação por um escalar a um outro número e depois você vai somar também um outro escalar. É uma combinação linear bem básica. Depois disso tudo, esse conjunto de informações todas, depois de eu ter feito esses processos, ele vai ser passado por uma função de ativação. Isso aqui é o que imita os neurônios reais. Então existem várias funções de ativação que a gente vai explorar futuramente, mas basicamente ela vai dar um limite de ativação. Por exemplo, se eu tiver aqui valores, certo? Aqui um gráficozinho, se ele tiver valores menores do que zero, eu vou definir a minha ativação sendo zero. Então aqui é o meu x, né? Esse x vão ser os que eu vou receber, vou associar o peso e vou fazer uma combinação linear. Depois vou somar o meu bias. Se depois de eu fizer tudo isso daqui, eu tiver um valor x menor do que zero, né? Então independente, a minha saída, que vai ser aqui, depois que passar pela função de ativação, a minha saída y, vou colocar aqui meu eixo y, vai ser zero. Ah, mas e aí se ele for maior do que zero? Se meu x, depois de eu fizer todo esse processo aqui, depois de eu fizer todo esse processo e jogar na minha função de ativação, se for maior do que zero? Se for maior do que zero, agora eu quero uma coisa linear. Vou colocar aqui uma função afim linear. Então, isso aqui é uma função de ativação. Essa é a chamada ReLU. Tá? Então, é um tipo de função de ativação. E aí depois isso vai me retornar uma saída y, que vai para a próxima camada, que vai para a próxima, que vai para a próxima. E esse algoritmo é o que a gente chama de feed forward. Então vai sendo alimentado as próximas camadas. Bom, agora que a gente já sabe como funciona um neurônio, vamos conectar eles e fazer a nossa rede neural em camadas.
Primeira camada dela é chamada de camada de entrada, né, das redes neurais. Ela vai receber os dados que vão ser analisados no futuro. Então, um exemplo de dados. Vamos imaginar que a gente quer analisar imagens. Então, eu vou fazer um desenho aqui de uma imagem, certo? Vou fazer um quadradinho. Vamos fingir que é o exemplo mais básico, que eu quero reconhecer números escritos à mão. Então, eu quero jogar para minha rede neural essa imagem aqui e eu quero que ela retorne, que fale que esse é o número 7. Então, como que vai ser a entrada dos dados? Vamos imaginar que essa imagem aqui ela é dividida em vários pixels. Então, eu tenho aqui um pixel aqui, um pixel aqui, um pixel aqui, aqui, aqui. Isso vai continuar por toda a imagem. Eu posso pegar essa imagem inteira que está em forma quadrada. Vamos imaginar que ela tem 30 por 30 pixels, certo? E aí eu vou transformar isso num vetor linear, certo? Com várias e várias bolinhas, né? Vários neurônios, igual está aqui, em que cada neurônio desse vai ser um pixel da minha imagem, vai estar correspondendo a um pixel da minha imagem. Então, se eu tenho uma grade 30 por 30, eu vou ter, no caso aqui, né, 900 neurônios. Beleza? Então, aqui 900 neurônios. Se tiver quais outras entradas? Eu quero fazer um reconhecimento de uma imagem Full HD. Full HD 16 por 9, ela é 1920 por 1080, isso dá mais ou menos 2 milhões de neurônios. Então, vão ter 2 milhões de entradas diferentes. E aí aqui vai entrar um pouquinho de matemática e depois a gente vai, no final, a gente vai descrever a importância das partes matemáticas que a gente tem que estudar para entender as redes neurais. Mas isso aqui ele é um vetor, né? Nesse caso do vermelhinho, ele é um vetor de 4 dimensões, pertencente ao R4. Certo? É importante a gente saber isso. Então, em que cada componente dele é uma entrada de dados. Se eu quiser uma imagem 30 por 30, isso aqui vai ser um vetor, como ele tem 900 neurônios, ele vai ser um vetor V pertencente ao R900. Então, são 900 dimensões aqui para a gente tratar. E cada camada delas vão ser construídas por um vetor. Né? No caso desses exemplos mais básicos, porque isso pode escalar para coisas um pouco mais complexas, como tensores, mas não vem ao caso aqui agora. Depois da gente trabalhar com as camadas de entrada, a gente tem agora as camadas intermediárias, que aqui é onde a matemática toda vai acontecer. Né? Os dados da camada de entrada aqui, eles vão ser processados na camada intermediária. E o que vai fazer isso acontecer são aqueles pesos e baias que eu mostrei anteriormente nos neurônios. Esse aqui é só um exemplo, claro, é só um exemplo visual para ficar bonitinho aqui. Mas essas camadas intermediárias, né, não necessariamente pode ser uma. Eu posso ter uma outra aqui na frente com menos ou mais neurônios, depende do meu tipo de problema. E o número de neurônios também vai ser variado. Eu posso ter uma camada com 16 neurônios, mas eu posso também ter uma de 200 neurônios. Tudo vai depender do tipo de problema. Isso a gente vai explorar mais para o final do curso, quando a gente estiver vendo na programação, na prática, como fazer uma rede neural. Bom, a camada de saída aqui é onde a mágica vai acontecer do sentido prático, né? Porque a camada intermediária é um monte de matemática acontecendo, às vezes é muito difícil interpretar o que está ali no meio, o que a rede está querendo entender. Mas a camada de saída é onde a gente vai comunicar com ela, a gente vai dar uma entrada nessa camada aqui, vai ser processado de uma forma matemática aqui no meio, e aqui a gente vai interagir com ela, que aqui vai ter uma saída. O tamanho dela, normalmente, nesses casos de classificação que a gente vai tratar, vai ser definido pelo número de classes. Então, por exemplo, se a nossa IA vai classificar aqueles números escritos à mão, né, que eu dei o exemplo aqui no início, eu vou ter que ter na saída um resultado para o 0, um resultado para o 1, para o 2, para o 3, até o 9. Certo? Então vai ter que ter um resultado para cada número. Aqui pode ser um problema binário. Vamos ver um problema de duas saídas. Por exemplo, uma imagem uma IA para identificar se tem cachorro ou gato na minha imagem. Então, vou fazer uma entrada aqui. Vamos imaginar que isso aqui é uma imagem. Então, eu vou entrar uma imagem aqui de um bichinho, certo? Agora, minha habilidade de desenho ficou muito ruim, certo? Mas vamos fingir que isso aqui é um gato, ok? Esse gato a imagem dele vai ser desmontada em pixels, certo? Cada pixel vai entrar na minha rede neural, vai ter uma entrada aqui, vai ser processada na minha camada intermediária, e a saída vão ser 2 neurônios. Vamos imaginar que o primeiro eu defini para ser cachorro e a segunda eu defini para ser gato.
Então, o que vai acontecer? Se essa rede estiver bem treinada, se ela já estiver bem estruturada, depois a gente vai ver como é que funciona o treinamento, ela vai me dar um valor final para cada uma dessas duas. Vamos imaginar que ela está bem treinada, está bem estruturada, e ela me deu o seguinte valor. Ela me deu 0,01 para cachorro, e ela me deu 0,98 para o gato, certo? Vamos imaginar que aconteceu isso, esse valor. Então, se eu pegar o argumento maior, com maior valor, entre cachorro e gato, o que deu maior valor, no caso, foi o gato. Então, quer dizer que essa minha entrada aqui, depois dela ser desmontada, processada na camada intermediária e vomitada aqui a saída, foi, no caso aqui, gato. Então, quer dizer que aquela imagem representa um gato. Bom, agora quando a gente começa uma rede neural do zero, o valor dos pesos, dos bias que estão lá na camada intermediária, eles são aleatórios. Então, se eu pegar uma imagem, né, aqui na minha rede de um gato qualquer e fazer o processo que a gente chama de feed forward, né, que é você vir da camada de entrada até a camada de saída, esse valor aqui final vai ser também aleatório, porque meus pesos aqui são todos aleatórios, meus pesos e meus bias, né, que são os vieses. E aí, como é que eu faço para poder treinar ele? É o processo de aprendizado de uma rede neural. Para começar, todos os meus dados de treino precisam de rótulos. Lembrando, estamos aqui falando apenas de redes neurais supervisionadas. Então, eu preciso de rótulos. Os meus rótulos vai fazer como se a gente estivesse ensinando uma criança. Então, a gente vai dar uma imagem de um cachorro. Ela vai lá, vai jogar um resultado aleatório e ela vai falar, tem 60% de chance de ser um cachorro e 30% de chance de ser um gato. Mas, pô, é 100%. Eu sei que aquilo é um cachorro. O rótulo tá falando que aquilo é um cachorro. E aí, né, aí precisa de todo esse cuidado. Então, eu vou ter que pegar uma imagem e eu vou ter que associar ela a um rótulo para não ter problemas aleatórios. Então, cada um dos meus conjuntos de dados vão ter unicamente um rótulo, certo? Então, vai ser uma associação de um dado para um rótulo, né? Uma resposta apenas, porque senão pode confundir sua rede. Então, cada dado vai ter um rótulo específico, beleza? E aí depois, ok, a rede neural, eu estou aqui, eu estou vendo o resultado dela, eu sei que ela está errada. Agora, como é que eu vou informar isso para ela poder treinar? E aí eu vou usar uma função custo. Essa função custo vai ser uma matemática, depois a gente vai ver, uma regra que vai quantificar, né, o quão próximo a nossa IA está perto da resposta. Então, se a minha função custo for muito alta, quer dizer, aí a IA vai conseguir matematicamente interpretar que ela está muito longe da resposta. Ah, beleza, então agora eu sei se ela está muito certa ou muito errada. É basicamente isso que a função custo vai me dizer, se ela está muito certa ou muito errada. Mas como é que eu vou jogar isso para ela poder treinar? Aí que vem a parte mais importante, que é um otimizador. O otimizador, ela vai percorrer o sentido contrário. Então, se a gente vier voltar aqui na rede, quando eu coloquei o meu dado, eu fiz o feed forward, que é começar a alimentar ela com o dado, depois ela vai para a camada intermediária, depois ela vai me dar uma saída. Agora, eu vou fazer o processo contrário, que é o backpropagation. O backpropagation vai ser o seguinte, eu vou ter uma resposta aqui. A minha resposta vai ser jogada numa função de custo. Então, ó, vamos seguir aqui. Vai ser a minha saída, a minha resposta. Ela vai ser jogada naquela função custo. Com a função custo, agora eu vou ter um número. Vou ter quantificado o quão errado a resposta está. Isso vai ser jogado dentro do algoritmo otimizador. E o otimizador ele vai percorrer as camadas ajustando os pesos e os bias. Então, se a gente vier aqui, ó, ela vai pegar a minha resposta. Vai ver se eu estou muito certo ou muito errado. E vai ajustar individualmente cada uma dessas linhas aqui, ó, cada um dos números, né, que eu defini anteriormente como aleatórios. Quando ela fizer isso, ela vai começar a forçar a esse dado aqui ficar perto da resposta e não mais uma coisa aleatória. E aí eu vou fazendo esse processo múltiplas e múltiplas vezes com vários dados diferentes. E aí a minha rede, agora a minha IA, vai aprender a classificar cachorros e gatos, por exemplo, ou vai aprender a classificar números. Então eu preciso de um volume de dados para esse processo funcionar bem. Para a gente ver
as coisas num processo matemático, a gente vai precisar de alguns tópicos da matemática. Primeiro de todos, mais importante para tudo, álgebra linear. A álgebra linear é fundamental para qualquer processo físico, para qualquer processo matemático desses de computação que a gente estiver fazendo, né? Porque a nossa IA ela é nada mais nada menos que uma aplicação, são combinações lineares sendo feitas com vetores de várias dimensões. Então a gente precisa, né, ter em mente um pouquinho, né, de como funcionam esses processos de multiplicação de matrizes, principalmente aqui, ó, notação de índices. Então a gente tem que ver um vetor, a gente tem que saber que um vetor pode ser escrito com índices. Então, por exemplo, eu tenho um vetor aqui de 3 dimensões, eu posso escrever ele, né, com algum conjunto VI, né, tal que I pertence à dimensão, né, a dimensão de V. Então, isso quer dizer que eu posso ter um V1, um V2 e um V3, e isso aqui é o meu vetor. Tá? Então, essas notações de índices para esse tipo de coisa é muito importante, né? E se eu quiser rotular um pouco esse vetor, né? Se eu quiser falar, esse vetor é um vetor da camada 1, esse vetor é um vetor da camada 2, né? Eu posso botar uma letra aqui. Então, essas coisas são importantes para a gente definir, né? Para a gente entender a matemática das redes neurais. Eu coloquei aqui básico de tensores, mas para os físicos de plantão, não precisa tanto daqueles negócios de espaços métricos, ver, por exemplo, quero ver fazer transformações em cima de métricas, vetores covariantes, tensores covariantes e contravariantes. Não precisa desse tipo de tensor, tá? É só a gente ter uma noção de manipulação de índices, né? E para quem não é da área da física, ou da matemática, que não mexe muito com tensores, é só pensar que são matrizes multidimensionais, tá? Então, se eu tenho lá uma matriz, né, M com índice IJ, então como que eu associo ela com uma outra matriz KL, por exemplo? Se eu quiser multiplicar ela, soma de matrizes, porque meus pesos e meus vieses são vetores e matrizes. Então é importante a gente ter isso em mente, né, para poder lidar com eles. E aqui eu deixei por último para falar sobre eles, que é o cálculo diferencial, tá? Então não precisa no momento de integrais, né? Apenas derivadas já resolve esse tipo de redes neurais, né? Se a gente quiser redes neurais mais avançadas, como as convolucionais, aí vai precisar de integral, mas essas mais básicas elas são apenas derivadas. Então a gente precisa de cálculo diferencial. Onde ele vai ser usado? Eles serão usados aqui no meu otimizador, tá? Principalmente no primeiro otimizador que a gente vai ver, que vai ser a função gradiente estocástica descendente, né? Então a gente precisa saber de gradiente, né? Divergente rotacional são apenas variações, mas se souber melhor. Mas o gradiente vai ser muito importante, porque o nosso algoritmo ele vai basicamente usar o gradiente para ver o quão longe ou quão perto a resposta, né, os meus pesos estão da função custo. Então eu preciso um pouquinho do cálculo diferencial, então aqui eu vou colocar derivadas, ok? Se você não souber nenhum desses pontos, né, as próximas videoaulas podem ser um pouco mais complexas, mas se você quiser assistir para ter uma base de até onde eu devo estudar, né, dessas matérias, vai ser interessante, certo? Então fico esperando vocês para as próximas videoaulas. Espero que tenham gostado. Deixem um like, se inscrevam para receber as próximas aulas. Valeu!